No capítulo 16, havia os 7 anjos com as 7 taças da ira de Deus. E no capítulo 7, um daqueles 7 anjos pega João e fala: ó, vou te mostrar a prostituta que está sentada sobre muitas águas. Daí que fala que com ela se prostituíram o povo da terra, os reis, né? E daí ele foi arrebatado, o texto diz, levou-me em espírito, né? João foi arrebatado, foi levado até um deserto, onde ele viu essa mulher assentada sobre uma besta na cor escarlate, né? O texto, no início, não fica claro se é a besta do capítulo 13, que é aquela que recebe o poder do dragão, ou se a besta é o dragão do capítulo 12, que lutou com Miguel e foi lançado na terra. Mas no decorrer do texto você percebe que é o demônio, essa besta onde a prostituta está sentada, amém? Levou a um deserto onde ele viu essa mulher prostituta sentada sobre a besta, e essa besta tem 7 cabeças e 10 chifres, lembra disso? Glória a Deus! Daí fala que ela estava vestida com toda a pompa, luxo, riqueza, toda a glória, né? Todo o poder da terra, do ser humano, do pecado, né? E na testa dela vinha escrito assim: mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém? Glória a Deus. Daí ela tinha uma taça na mão e ela se embebedava com o sangue dos santos, aqueles que trazem a testemunha de Jesus, né? Daí João, quando ele viu aquele cenário, ele ficou espantado. E o anjo, vendo o espanto dele, falou assim: eu vou te mostrar o que quer dizer, né? Eu vou te mostrar o que é o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Amém? Glória a Deus. Então agora no capítulo 8, nós já falamos, né? A gente adiantou um pouquinho. Ele vai falar da besta. Então só para recordar, amém? Glória a Deus. A besta que viste. Então aí é um dos detalhes que você vê que é o próprio Satanás. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Ela foi, não é mais, há de subir do abismo e irá à perdição. Satanás, ele foi expulso do céu. A Bíblia narra isso de forma simbólica, de forma metafórica. Então muita gente não acredita que a respeito de Satanás que Isaías e Ezequiel estão falando, mas a Bíblia narra que ele foi expulso do céu. Mas como ele era um querubim ungido, ele tinha um determinado poder, ele tinha uma autoridade, entre aspas, a Bíblia não fala isso, mas eu entendo isso. Ele era um anjo governador de determinada ala, de determinada falange, né? Ele governava um séquito, ele governava uma parte de anjos, né? Ele foi expulso do céu, só que ele não foi lançado no inferno logo de cara. Ele foi expulso do céu, mas ele continuou com a autoridade que ele tinha. Então, como ele era um anjo governador, não tinha anjo acima dele. Então, os anjos de governo tinham que lutar mediante força com ele. E eu citei exemplos, né? Eu citei exemplo de Daniel, onde ele luta, onde Daniel começa a orar, no capítulo 10 de Daniel. Daniel passa a orar e depois de 21 dias ele recebe a visita do anjo Gabriel. Daí o anjo Gabriel fala para ele: Daniel, desde que você começou a orar, há 21 dias atrás, Deus já mandou, do céu já vem a resposta para a sua oração. Só que o príncipe da Pérsia me combateu nos ares. E aí eu precisei chamar Miguel, um dos principais, para me ajudar. Então o que o anjo Gabriel estava falando para Daniel? Ele vinha para trazer a resposta para Daniel a respeito do que Daniel queria saber. E na sequência ele vai falar a resposta do que Daniel estava pedindo. Mas daí ele fala isso. O que significa essa mensagem? Eu vim para te entregar, só que o príncipe da Pérsia me combateu.
Lógico que se é Gabriel que está falando, um anjo poderoso, ele lá para Maria, quando ele vai falar do Espírito Santo virá sobre ti, ele fala, eu assisto diante de Deus. Então, para ele ser um assistente direto de Deus, imagina que nível de anjo, qual é o nível angelical dele, né? Mas vamos lá. Então, ele é combatido pelo príncipe da Pérsia. É lógico, se um anjo está sendo combatido pelo príncipe da Pérsia, o texto já está mostrando que esse príncipe da Pérsia não é um ser humano da Pérsia. É como se ele estivesse dizendo assim, no mundo espiritual, cada região da terra tem um principado que domina aquele lugar. Ele está falando isso. E o principado que domina a Pérsia veio lutar contra ele. Daí ele chamou um dos principais, que era Miguel, para ajudar ele. Daí Miguel veio com o seu exército e combateu o príncipe da Pérsia. E aí deu a liberdade para Gabriel chegar até Daniel. Sem entrar em muitos detalhes, senão a gente prorroga muito. Outro texto que eu falei foi em Judas. A palavra de Deus fala lá no livro de Judas. Quando Moisés morreu, o corpo de Moisés não poderia ser enterrado em lugar qualquer, senão iria virar um ponto de idolatria, um ponto de adoração. O ser humano, ele é dado à idolatria, o ser humano, ele é dado à adoração. Então, Deus sabe disso. Então, para ter o corpo de Moisés escondido, Deus mandou o anjo Miguel. Só que, quem conhece a Bíblia, outra hora a gente vai falar disso, acredito eu, não sei. Mas Moisés, ele cometeu alguns erros na travessia do deserto até a terra prometida. E devido a esses erros, Satanás, acusando Moisés, queria levar o corpo dele embora, entre aspas, para o inferno. Entre aspas, tá? Para algum lugar, vamos dizer assim. Queria carregar o corpo dele como se fosse dele. Só que Miguel veio para pegar o corpo de Moisés e eles ficaram naquele combate. Aí, qual que foi a estratégia que Miguel usou para combater Satanás? Ele não chamou uma legião de anjos, porque ele era o próprio arcanjo. Ele falou assim, Deus te repreenda, Satanás. Então, essas duas passagens dão claramente a noção para mim e para você, que até determinado ponto do período histórico da existência, Satanás ele tinha a autoridade que ele já tinha quando ele estava no céu. Ele foi expulso do céu, mas ainda tinha autoridade e tinha poder. Amém? Glória a Deus. Então o texto fala assim, a besta que viste, versículo 8 do capítulo 17, a besta que viste foi e já não é. Então Satanás foi muito poderoso. E por que está falando que já não é? Daí a gente volta lá no capítulo 12 de Apocalipse. João fala, eu vi um sinal no céu, daí tinha uma mulher, tinha um dragão, daí o dragão veio para tentar matar a mulher e o seu descendente, daí, resumindo, né, Miguel vem, combate o dragão e ele, com a sua cauda, ele derruba a terça parte das estrelas do céu e ele é lançado, né, na terra. O que ele está falando? Por isso que o texto fala assim, foi e já não é. Porque Miguel, ele prendeu Satanás pelo Jesus. Então hoje, segundo o capítulo 12 e segundo as outras passagens que são paralelas ao capítulo 12, Satanás ele está preso ou repreendido, ou está... Judas e Pedro vão trazer a informação de que os demônios estão nas trevas, estão presos nas trevas, aguardando o dia do julgamento. Eu não vou entrar em detalhe, senão a gente estende muito se eu for explicar cada passagem, né? Mas a treva aqui não é treva de apagar a luz. Lembra que Jesus ele é o Pai das luzes, ele é a luz dos homens. Então o que ele está guardado nas trevas? Ele já foi julgado. Jesus falou assim, Satanás já foi julgado. Então Deus tirou a glória de Satanás. A luz de Deus não existe em Satanás. O sofrimento de Satanás é justamente porque ele vive nessas trevas, que é a ausência da presença de Deus. Amém? A besta que viu foi e já não é. Então ele está preso. Mas há de subir do abismo e irá à perdição. Subir do abismo. Daí eu falei também que a gente falou naquele capítulo onde João via um cometa
uma estrela cair do céu, e ele tinha uma chave na mão, e ele abriu a porta do abismo, e saíram milhares e milhões de gafanhotos, com armaduras, tinha cauda como um escorpião que matava os homens, e depois saía aquele cheiro de aquela fumaça, aquele cheiro de enxofre, e depois saía, se eu não me engano é Belial o nome que fala ali, que é o chefe deles. Esse é o Satanás que tinha sido amarrado, que tinha sido preso por Miguel, lá no capítulo 12. Então no final de tudo, a gente vai falar disso especificamente, mas só uma pincelada, no final de tudo Satanás vai ser solto de novo. Então é por isso que está falando, a besta que viste foi, já não é, mas há de subir do abismo, porque ele vai ser solto de novo, e irá à perdição, que é lançado no fogo eterno. Amém? Continuando. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, aqueles que não se entregaram a Jesus, aqueles que não se converteram, aqueles que não quiseram saber de Jesus, não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era, já não é, e há de vir. Já admirarão assim, como se na hora que eles vissem Satanás chegando, Satanás vai vir disfarçado, ele não vai vir como perdedor, mas ele vai iludir as pessoas, e as pessoas vão ficar tudo alvoroçadas. Agora a gente vai ganhar a batalha, agora a gente vai se dar bem. Amém? Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, as 7 cabeças são 7 montes. Eu expliquei aquele erro doutrinário, erro de interpretação da Adventista e de outras pessoas também, que acreditam que os 7 montes é Vaticano, é Roma, e a prostituta é a Igreja Católica que está ali no meio de 7 montes. Não tem nada a ver isso aí. As 7 cabeças são 7 montes. Daí eu falei que o monte é como se eu trouxe o que Deus me deu na hora, né? Eu trouxe como exemplo o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então o monte aqui significa segurança. A forma que a prostituta aparece para as pessoas, a gente não sabe o que é exatamente, não dá para eu falar é isso. Mas a forma que ela se mostra, a forma que ela se coloca, é uma forma que quem vai a ela se sente seguro, dá segurança, né? São 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Então, daí eu falei, né? Não era rei o ser humano, assim como aquela história lá de Daniel, o príncipe da Pérsia não é o ser humano, são também 7 reis. Mas são 7 poderes. Talvez o rei representa esse poder, mas não ele sozinho. E aí eu falei que a conta exata na minha cabeça que acontece é isso. Porque o texto fala assim: e são 7 reis, 5 já caíram. Daí eu expliquei, né? Egito, o reino egípcio, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Império Grego. Então ele fala, 5 já caíram e um ainda existe. Daí eu falei que quando João estava escrevendo esse texto, ele estava no Império Romano. Então, um existe, que é o Império Romano. Outro ainda não é vindo. Esse outro que não é vindo, daí agora a gente vai falar dele, amém? Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, vamos lá. Daí a gente vai... Eu gastei um pouco mais de tempo aqui no versículo 8, porque tem a ver com isso. 5 já caíram, um ainda existe, que é o Império Romano. E outro ainda não é vindo. Mas ele vai vir. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Olha lá em cima, lá, aquilo que a gente falou no versículo 8. A besta que viste ela era poderosa, já não é mais, mas há de subir do abismo e irá à perdição. E ainda fala assim no versículo, né? Aqueles que não são salvos admirarão a besta que era e já não é, mas que virá. Então, esse texto do versículo 8 e do versículo 10 estão falando de Satanás.
os cinco reinos, impérios, né? Os 5 impérios caíram, o grego inclusive, um ainda existe, o romano, e haverá um poder, um império, que vai terra, mas a gente vai entrar nesse detalhe no decorrer do texto. O outro virá, que é esse que eu estou falando. E quando vier esse império, esse reino, esse poder, essa autoridade, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Lembra que, olha lá no versículo 8, lá no final da parte A, está escrito, irá à perdição? Então Satanás vai ser solto, vai convencer, vai reunir as pessoas a seu favor, e depois vai à perdição. No capítulo 19 explica bem detalhadamente isso. Capítulo 19 e o capítulo 20. Amém? Glória a Deus. E a besta que era e já não é, ela também o 8º rei. E é um dos 7 e vai à perdição. Então, essa besta é o 8º rei. Então, se a besta tem 7 cabeças, que são 7 montes, que são 7 reis, ele fala, a besta é o 8º rei. Ela não fala que tem 8 cabeças, fala que tem 7 cabeças. Daí, o que vai dar a entender o texto? Que esse 7º poder vai se reunir, autoridades da terra vão se reunir e vão entregar a Satanás todo o poder da terra. É isso que o texto está dizendo. Glória a Deus. Por um pouco de tempo. Versículo 11. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º rei. E é um dos 7. E vai à perdição. 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, se nós estamos falando das 7 cabeças, que são 7 montes, 7 reis, agora ele vem falar que os chifres, chifre também simboliza poder, tá? Os chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, naquela época que João estava escrevendo, aqueles 10 reis, essas autoridades ainda não tinham aparecido. Mas receberão poder como reis por 1 hora. Por um pouquinho de tempo só vai ser assim. Vai receber o poder para logo já acabar. Juntamente com a besta. Você está entendendo aqui que a besta é o 8º rei? Então, esse 7º poder que ainda vai vir, que eu falei, vai ser um poder só, mas vai ser formado pelos 10, vamos dizer assim, pelos 10 governantes do mundo. A princípio vamos entender como 10 governantes do mundo. E esses 10 governantes do mundo vão falar uma língua só. Eles vão ter um entendimento só. E quando a besta for solta do abismo, quando Satanás for solto, esses 10 governantes vão entregar na mão de Satanás o poder. Daí você vai me perguntar, puxa vida, alguém vai ver Satanás e vai entregar o poder para ele? Então vamos lá. O apóstolo Paulo diz assim, Satanás, se possível for, se transfigura em anjo de luz, para assim enganar a muitos. Então Satanás ele tem poder de transfigurar em alguém. Ele pode aparecer para você como uma imagem de uma pessoa. Ele pode aparecer para você como uma imagem de um bicho. Ele pode aparecer com você como uma assombração. Ele pode aparecer para você como ele quiser. Ele tem esse poder de se transfigurar. Não é transformar. Transformar é você deixar de ser uma coisa para virar outra coisa. Isso é transformar. Transfigurar. Você não parece com aquilo que você é na verdade. Você está parecendo outra coisa. Então, seria essa a resposta para quem tiver dúvida. Mas os 10 governantes vão entregar o poder na mão de Satanás? Mas ele não vai vir com rabo, chifre, com capa, com garfo. Ele vai vir transfigurado da aparência de um ser poderoso, que vai receber o poder desses governantes. Amém? Glória a Deus. Olha aqui o versículo 13, ó. Por que eu estou detalhando isso? Porque lá no final eu vou te mostrar, pelo menos, a linha de raciocínio minha. E eu quero que você tenha a liberdade de falar, não é isso, ou se não for isso, é claro, né? O que seria então?
Mas é um ponto de vista que você vai levar em consideração. Versículo 13. Estes, os 10 governantes, eles têm o mesmo intento. O que é eles têm o mesmo intento? Eles falam uma língua só, no sentido de concorda, eles concordam. Esses 10 reis que vão vir, que ainda não vieram, mas vão vir, ele fala assim, o outro ainda não é vindo. O outro rei, que é o sétimo, a sétima cabeça da besta. Ele ainda não é vindo, mas ele vai vir, certo? Então, essa sétima cabeça, que também são os 10 chifres, que são os 10 reis, que ele fala, eles governantes, vamos falar assim por enquanto, eles têm o mesmo ponto de vista, eles concordam naquilo que eles querem fazer, eles têm uma concordância. Não dá para você falar que um discorda do outro, pelo contrário, tudo que eles se reúnem, eles falam, não, é isso que a gente vai fazer, vamos fazer e pronto. É igual marido e mulher, vamos ter filho? Vamos colocar nossos filhos na escola? Vamos comprar uma casa? Vamos comprar um carro? Vamos. Entendeu? Esses 10 governantes, eles concordam. Então, o que eles fizerem, eles concordarão. Estes têm o mesmo intento, eles concordam, né? E entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, vamos lá. A palavra de Deus fala que, quando João está falando isso, o sexto rei ainda está, que é o Império Romano, né? 5 já foram, um ainda é, e um virá. Esse um que virá é um reino dividido por 10 pessoas, que são os 10 chifres. O chifre significa poder, significa força, significa autoridade. Esses combaterão, eles têm a mesma concordância e eles entregarão poder e autoridade à besta. Então você tem que entender assim, vai surgir um governo mundial que é comum. Embora esse governo seja dividido entre 10 nações, 10 pessoas, 10 governantes, ainda vão ficar nisso, nos 10 governantes. Embora ele seja dividido entre esses 10, eles vão dominar, vai chegar uma hora que o mundo todo vai estar sob o domínio deles, isso não tem como fugir, vai acontecer. O mundo todo vai estar sob o domínio dele. Quando o mundo todo estiver sob o domínio deles, aí a besta, agora é a interpretação minha, não está escrito aqui, o que eu vou falar agora. Aí a besta vai ser solta do abismo. Quando o mundo estiver no domínio deles, a besta vai ser solta do abismo. E eles, como eles concordam em tudo, e a besta vai vir transfigurada como um poder, como uma autoridade que participa dessa concordância deles, então os 10 vão concordar em entregar o poder na mão da besta, que é Satanás. Amém? Esse é o versículo 13. Estes, os 10 governantes, têm o mesmo intento, eles têm a mesma intenção, eles têm a mesma intuição, eles têm a mesma concordância. Eles entregarão o poder e a autoridade à besta. Então eles vão ficar como coadjuvantes. Agora, nesse momento que eles entregam o poder à besta, a Satanás, agora é Satanás que ele tem o domínio da terra, amém? Daí vamos lá. Quando eles entregarem o poder a Satanás, a besta, versículo 14... Estes combaterão contra o Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Quando eles entregarem o poder a Satanás, vai demorar algum pouco. Lá em cima está escrito que dure um pouco de tempo, né? Quando esse governo de 10 governantes vier, convém que dure um pouco de tempo. Um pouco de tempo é um pouquinho. Em outro canto aqui está escrito que dure por 1 hora. Eu acho que não passou ainda nessa parte. Daí o versículo 14. Essa força criada pela unidade mundial, que vai ser entregue na mão de Satanás, versículo 14. Eles combaterão contra o Cordeiro. E daí aqui é o detalhe que nós lemos no início do culto, da live. Estes combaterão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Amém?
Então, o que está escrito aqui? O mundo vai caminhar de uma forma que vai ser dominado por governantes que vão na direção do mal, eles vão dominar o mundo todo. Nisso o anjo vai libertar Satanás, que está aprisionado. Satanás sendo aprisionado, sendo libertado, ele vai vir como um poder, como uma autoridade. Esses governantes vão entregar a autoridade na mão de Satanás. Quando Satanás tiver autoridade sobre o mundo, lá no 19 fala mais especificamente disso, então só vou ficar nisso. Quando Satanás tiver o poder do mundo, o poder todo reunido na sua mão, daí o Cordeiro vai vir com o seu exército de anjos. Aqui dá a entender que os salvos também vão vir para essa batalha, e aí vão batalhar contra Satanás e contra essa multidão que escolheu Satanás para governar eles. E aí está escrito no final que estes combaterão o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados fiéis, chamados eleitos e fiéis. Amém? Então, nisso que a gente leu até esse versículo 14, para resumir do versículo 8 ao versículo 14, aqui eu já li bastante coisa que eu não tinha lido semana passada, né? Nós já entramos no texto de hoje, né? O que está dizendo aqui? Quer eu queira, quer eu não queira, o mundo vai caminhar para um mal tão grande, que a ponto dos governantes do mundo concordarem entre si em entregar o mundo na mão do maligno. Só que nesse momento a palavra de Deus fala que Cordeiro com os seus eleitos batalhará contra eles e os vencerá. Então, nesse momento que Satanás tomou o poder na terra, a igreja já vai ter subido, os salvos já vão ter subido, o povo de Deus já vai estar no céu. A dúvida aqui, apesar que o texto é claro, né? Vencerão os que estão com ele. Estão com ele no sentido de escolheram ele, ou estão com ele no sentido de estão lado a lado com ele formando o exército? Daí é discussão. Chamados eleitos fiéis, que são salvos, chamados eleitos fiéis, que são salvos, o texto deixa claro. Agora, vencerão os que estão com ele no sentido de que vão batalhar junto com ele, contra Satanás e os que escolheram Satanás, ou vencerão porque eles são vitoriosos pelo fato de ter escolhido ficar do lado de Jesus? Isso é o ponto para discussão, não é eu que vou discutir isso agora. Amém? Então, beleza, daí o fim do mundo é esse. A gente pode juntar a igreja toda da terra cristã. Existem milhões e milhões de cristãos na terra, né? Milhares de cristãos na terra. A gente pode juntar toda a cristandade do planeta Terra hoje e fazer jejum, oração, fazer sacrifício, buscar Deus, para que não aconteça o fim do mundo, para que não aconteça esse final destruidor que está falando aqui. Mas já está determinado o fim. A única coisa que nós não temos como determinar é quando isso vai acontecer. Pode ser que aconteça e nós estejamos aqui vivos ainda? Pode. Mas pode ser que a gente morra, passem anos e anos para isso acontecer? Também pode. Não necessariamente nós vamos passar pelo mal maior, mas também não é certo que nós vamos estar lá na glória antes desse mal maior acontecer. Não tem como saber quando é. Amém? Agora, um detalhe que eu vou direcionar o seu estudo, o seu pensamento, porque para chegar nessa conclusão, tem muita coisa aqui que você tem que estudar e eu vou falando no decorrer. Que aí você busca no estudo, você busca no entendimento e aí você pode concordar ou não, amém? No versículo 5 está escrito assim, ó: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Lembra lá em cima no versículo 1 e 2, onde ele viu uma prostituta? Vamos lá no começo. No versículo 2 ele fala assim, ó:
vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. É o versículo 1, lembra? Então agora, essa muitas águas, apesar que semana passada já tinha adiantado, essa muitas águas, ele vai falar dela agora, ó. Lembra que ela está assentada sobre muitas águas, né? E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Toda vez que Deus fala de é necessário que o evangelho seja pregado, ele sempre vai falar isso. É necessário que o evangelho seja pregado a povos, tribos, línguas e nações. Então, o que Deus está querendo dizer quando ele fala de povos, tribos, línguas e nações? Ele está falando da população mundial de todos os tempos. Desde que Jesus começou a entregar a mensagem do evangelho, até o dia que ele vai vir para buscar a igreja dele, para arrebatar a sua igreja. Então, todos os povos, línguas, tribos e nações são todos os habitantes. São milhões e milhões e bilhões de pessoas, né? Então daí ele fala assim, a prostituta, ela está sentada sobre povos, multidões e nações e línguas. Do mesmo jeito que o evangelho deve ser pregado para essas multidões, a prostituta também está assentada sobre multidões. Então o que você tem que entender, quando você vai pregar o evangelho para uma pessoa que está entregue à prostituta, que está entregue a essa prostituta que o texto fala. A palavra de Deus mostra que quando Adão e Eva pecaram, lá no capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 17, a palavra de Deus mostra que quando eles pecaram e Deus conversou com eles, Deus amaldiçoou o planeta Terra. Maldita é a terra por causa de vós. Quando ele amaldiçoa a terra, ele não está amaldiçoando o material orgânico, a terra. Quando ele está amaldiçoando a terra, ele está amaldiçoando a sua criação. Maldita é tudo isso aqui que está criado por causa do pecado de Adão e Eva. Quando ele amaldiçoa, essa maldição está sobre toda a humanidade. Quando ele amaldiçoa, essa maldição está sobre todos os animais, sobre todos os seres humanos, sobre toda a criação. Então, a prostituta, ela domina toda a humanidade devido a essa maldição. A palavra de Deus diz assim, o mundo jaz no maligno. Quando uma pessoa é enterrada, aqui jaz fulano de tal. Lá no cemitério, a pessoa é enterrada lá na cova. Aqui jaz fulano de tal. O que é jazer? É estar morto. Quando você fala aqui jaz fulano de tal, ou seja, aqui está morto fulano de tal. Quando a palavra de Deus fala o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. O mundo está morto sobre o poder do maligno. O mundo está morto do maligno. Se você for lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3, falando que aqueles que estão no mundo, aqueles que não se entregaram a Jesus, eles andam segundo a vontade do maligno. Eles fazem as coisas que eles fazem segundo a vontade de Satanás. Ah, pastor, mas aquelas pessoas são tão boas, aquelas pessoas são tão legais, a pessoa é tão boazinha, a pessoa não faz mal para ninguém. Mas a pessoa não está condenada porque ela é boa ou porque ela é má. A pessoa está condenada porque ela está sob uma condenação. Não importa o que ela faça. Embora a palavra de Deus ela é bem clara. O mal já existe no coração da criança. A criança nasce e ela já vem com o mal no coração. O que você acha na escola, as crianças de 4 anos, se você não tomar cuidado, uma fura o olho da outra, uma vai lá e machuca a outra, quando elas vão crescendo, vão tendo entendimento, elas vão, hoje chama-se bullying, né? A criança vai fazendo mal para outra. A criança é bonita, uma criança, é lindo, mas a palavra de Deus é bem claro. Se você deixar ela crescer na natureza dela, o mal que está no coração dela vai prosperar e vai transformá-la numa pessoa destruidora. Então,
a partir dessa ótica que eu estou falando, da condenação, da maldição que está na humanidade, então ele fala assim, a prostituta se assenta sobre essa multidão, sobre a humanidade. Para a prostituta agir, ela não é uma pessoa, ela é um... Então, aí entra um detalhe aqui do livro que a gente tem que ficar nessa incógnita, não tem jeito. Aquilo que Deus não revelar, não adianta eu inventar história ou criar uma desculpa. Não dá para eu apontar, tal coisa é a prostituta. Mas o que dá a entender é que a prostituta é algo como se fosse uma força, como se fosse um poder. Então vamos lá. Se eu pegar lá o primeiro livro de Pedro, o apóstolo Pedro escreveu, as cartas de Pedro, 1, 2, 3. Se você pegar a primeira carta de Pedro, capítulo 1, lá no versículo 1, se eu não me engano, versículo 1 e 2, ele começa com a saudação dizendo assim, a igreja do Senhor, eleita segundo a presciência de Deus, pelo poder ou pela crucificação de Jesus Cristo, pela aspersão do sangue de Jesus através do Espírito Santo. É mais ou menos assim o texto. Ele dá a entender que a salvação ela ocorre segundo a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, Jesus fala assim, eu vou e vos mandarei do meu Espírito, ou do mesmo Espírito. Lá no fim do Apocalipse, está escrito assim, quando vai acabar a carta do Apocalipse, lá no capítulo 22, a igreja fala, ora venha Senhor Jesus. E o texto diz assim, e o Espírito diz, ora venha Senhor Jesus. Tem mais textos que falam a respeito da ação, da atuação do Espírito Santo na vida dos salvos, na igreja espiritual, na igreja do Senhor, na vida daquela comunhão de pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Então, o que eu posso fazer? Lembra que todo tempo a gente fala isso? Você tem o positivo e o negativo, o certo e o errado, o bonito e o feio, o bom e o mal. Então, a gente percebe que a criação, Deus fez uma forma estratégica para espelhar as coisas, eu penso que Ele fez isso para você não errar, não pecar no erro. Assim, como que eu quero dizer? Deus fez isso para clarear mais, para deixar mais óbvio para mim e para você. Então, partindo desse pressuposto, do mesmo jeito que o Espírito Santo ele santifica a igreja, ele transforma a igreja, ele transforma o ser humano pecador na igreja do Senhor, que ela é no capítulo 21 vai falar disso, que ela é perfeita, ela é adornada, preparada, separada para Deus. Então, qual seria o contra disso? O espírito de Belial, o espírito do maligno. O apóstolo João escreve isso na carta. Ele fala, o espírito do anticristo já está no mundo. Então essa prostituta, ela é um poder sedutor. A gente pode chamar de pecado, mas não é o pecado. Não dá para você falar que é o pecado, porque tem outras coisas também envolvidas. Mas o espírito Deus, a partir do poder da presciência do Pai, a partir da morte de Jesus na cruz, o Espírito Santo de Deus vai transformando a igreja dele, vai limpando, vai lavando, vai remindo, vai lavando com o sangue do Cordeiro a igreja dele. O espírito do anticristo, que pode ser a besta também, o espírito do anticristo, ele vai iludindo e vai transformando as pessoas em mais erradas ainda, em mais pecadoras ainda, em mais podre ainda. A palavra de Deus ela fala assim, um abismo chama outro abismo. A pessoa que participa do pecado, ela não é um pouquinho pecadora. Um pecado faz ela cometer outro pecado e a bola de neve só vai aumentando. Então, quando o texto ele fala isso, que povos, multidões, nações e línguas, a comunhão da humanidade toda do planeta Terra, aquela que não aceitou Jesus, a prostituta está sobre elas. Amém? Versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo.
Agora que entra num já está acontecendo, aos nossos olhos nós estamos vendo isso, só que aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, é algo, se você não estudar as coisas e conseguir reunir na sua cabeça cada coisa, mesmo que você estudou separado, juntar os pingos nos is, você não percebe isso. Então vamos lá. Os 10 chifres que viste da besta são os que aborrecerão a prostituta. Então vamos lá, os 10 chifres são os 10 reis que vão governar, e eu falei, eles vão estar num comum acordo, eles vão concordar em fazer o mal, e quando Satanás for solto do abismo, eles vão entregar o poder para Satanás. Só que daí você vê que ao mesmo tempo que eles concordam em entregar o poder para Satanás, ou seja, eles são da parte dos pecadores que vão ser condenados, certo? Ao mesmo tempo eles vão destruir a prostituta. Os 10 chifres, que são os 10 reis, que são esses 10 governantes que vão governar por um pouco de tempo, que vistem na besta, são os que aborrecerão a prostituta. Aborrecer não é no sentido de deixar ela aborrecida. Aborrecer é no sentido de repelir, vão acabar com ela. E a porão desolada e nua, vão tirar tudo dela. Lembra que naquele versículo lá atrás eu falei que ela é cheia de ouro, toda adornada, toda enfeitada? Eles vão acabar com toda a riqueza dela, toda a glória, toda a luxúria, todo o poder. Ou seja, ela chama a atenção por causa do seu poder, mas ao mesmo tempo ela vai perder tudo isso agora. Vão deixar ela desolada e nua, comerão a carne dela e a queimarão no fogo. Então vamos lá. Deixa eu ler o versículo 17, aí a gente já volta, tá? Versículo 17. Porque Deus pôs no próprio coração. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram. Não minto, Deus pôs no coração desses 10 reis. Porque Deus tem posto no seu coração desses 10 reis. Deus tem posto no seu coração que cumpram o seu intento. Porque o que Deus está promovendo é que a prostituta seja destruída. Então isso aí é com autoridade, isso é com permissão de Deus, tá? Deus pôs no coração desses 10 que cumpram o intento. E na verdade, os 10 eles não concordam entre si. Os 10 eles não concordam em fazer uma coisa só. Eles estão tentando fazer isso. E Deus vai colocar em seus corações que cumpram aquilo que eles querem fazer. E que tenham a mesma ideia. E que deem a besta ao seu reino. Até que se cumpram as palavras de Deus. Então, Deus mesmo vai permitir, vai permitir com que esses 10 reis dominem o governo mundial, que eles tenham essa concordância. Deus vai colocar, vai permitir que isso seja posto em prática, e Deus vai permitir que eles destruam a prostituta. Versículo 18: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Lembra que lá está escrito lá em cima? Lembra que lá está escrito lá em cima, ó? Mistério, a grande Babilônia. Babilônia é uma cidade. Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então ele está usando a Babilônia do passado como modelo para exemplificar quem que é essa prostituta. Vamos lá. Então, vamos voltar à live que nós fizemos lá em relação ao capítulo 13. Eu até lembro que nós fizemos a live do capítulo 13 e não deu para terminar, só que na terça-feira seguinte, no final da live do capítulo 14, ficou uns 10, 15 minutos e eu tornei a falar da segunda besta que tinha os 2 chifres, vocês vão lembrar. No capítulo 13, a gente vê a continuação do capítulo 12. Miguel e seus anjos lutam com Satanás e jogam ele na terra. Daí Satanás está na areia do mar e ele vê emergir do mar, João está vendo, emergir do mar uma besta. E Satanás dá autoridade, poder e glória e faz com que essa besta possa agir em nome de Satanás. Então, vamos lá. Quando eu falei disso, lembre que eu falei que tudo que o texto dizia a respeito da besta,
tudo que o texto dizia a respeito da besta, dava a entender que tinha a ver com o poder financeiro. Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei assim, ó, o poder financeiro ele corrompe as pessoas, o poder financeiro ele compra os poderes, compra a autoridade, compra os governantes, o poder financeiro ele destrói famílias. Para alcançar o poder, uma pessoa mata a própria mãe. Para alcançar o poder, um pai mata a filha. Essa semana passada aí foi condenado um homem que matou a própria filha, porque a filha entrou na justiça, resumindo, e ganhou os direitos da herança da mãe lá, o direito de cuidar do irmão, e o pai dela foi lá e matou ela. Então o poder financeiro ele leva as pessoas a fazer isso. E eu usei como exemplo a política no Brasil. Vocês veem, Bolsonaro está querendo mudar a história do povo, só que os podres do STF, os podres do Congresso, eles se juntam para impedir que Bolsonaro passe a régua, passe um sabão ali para limpar tudo. Então, lembra que eu falei que o poder financeiro ele tem muito a cara disso? O poder financeiro dá segurança às pessoas. Um camarada que ele nasce numa família de elite, uma família que é daquelas que governa a sociedade, ele está seguro, ele não precisa de nada, ele não tem medo de nada, ele não tem medo de perder o que ele tem, porque ele sabe que tudo que ele precisa ele tem. Um exemplo disso, não quero entrar em detalhes aqui, mas um exemplo disso é na maçonaria. A partir do momento que você alcançou determinado grau na maçonaria, você está garantido, seu filho está garantido, sua descendência está garantido. Tudo isso aí tem a ver com o poder da besta. E aí, vamos lá. Como, no meu entendimento, o poder da besta tem a ver com capital que corrompe as pessoas? Outro exemplo que me ocorre agora. O camarada que ele é milionário, ele vai fazer um exame médico, o médico fala assim, ó, você vai ter que fazer um transplante de rim. Daí o médico fala para ele assim, você vai entrar na fila do rim. Vai demorar uns 5 anos para você ganhar o seu rim. Daí o camarada fala para o médico, doutor, eu tenho todo o dinheiro do mundo, você acha que eu vou entrar na fila do rim? Daí o médico, se ele tiver uma intenção, se ele for participante do poder da besta, se ele for daqueles que se entregaram à prostituição, da grande prostituta, ele vai falar assim, o que você pensa em fazer? Ele fala assim, eu pago, eu compro o órgão e o senhor faz a cirurgia. Eu pago 5 milhões para o senhor fazer essa cirurgia. O médico vai falar, tá bom, eu faço. Daí ele vai lá e paga para uma pessoa sequestrar uma criança. Você vê que tem muita criança sumida na Terra? Para onde que são essas crianças que vão sumidas? Isso aí é para outra live. Em algumas categorias de macumba, faz-se sacrifício com ser vivo, com animais. Por exemplo, o candomblé faz sacrifício com bode, faz sacrifício com galinha, faz sacrifício com boi. Mas existe uma magia negra que é essa velada, que eles fazem sacrifício com órgãos humanos, que faz sacrifício com criança, que faz sacrifício com pessoa morta lá no cemitério. Você precisa duvidar que essas pessoas que fazem isso, elas se entregaram a Satanás, elas fazem parte desse poder da besta, elas fazem parte do poder da prostituta. Então, um exemplo é esse. Outro exemplo. Não sei quem votou no Tiririca aí, mas eu vou contar isso, daí você vai ficar sabendo. Tem um amigo meu que ele trabalha com... Nesse dia ele estava fazendo serviço de raspagem de taco. Acho que todo mundo que está na live aí vai saber o que é isso. Hoje você tem aquele piso laminado que você coloca e está pronto ali. Mas antigamente, não muito antigamente, ainda existe, né? Taco de madeira. Quando ficava muito marcado, muito velho, muito riscado, você chama a empresa que faz a raspagem do taco e vai passar o verniz e fica novo de novo. E lá na Parada Inglesa tem um centro de candomblé que contratou a empresa desse meu amigo para ir lá fazer esse trabalho. E ele está, o terreiro lá é tudo feito de taco, de madeira. E ele fez o serviço de raspagem e tal, e ele ficou conversando com o pai de santo. Ele se apresentou e falou que era pastor, esse amigo meu, nem sei se está aí na live, o André. Daí ele
Abençoado, glória a Deus, se estiver aí. Deus abençoe, André. Daí ele conversou com esse pai de santo e falou que era pastor e, resumindo, para não se demorar, o pastor falou para ele, porque ele perguntando, quanto que as pessoas pagam para fazer sacrifício? Quanto que as pessoas se dispõem a pagar para fazer sacrifício? Daí ele contou isso para esse pastor amigo meu. Nas vésperas, ou no ano de 2018, antes da eleição, o Tiririca contratou com ele uma oferenda. O Tiririca, deputado, o palhaço Tiririca. O Tiririca matou 60 bois. O Tiririca fez um sacrifício matando 60 bois em oferenda para conseguir se reeleger. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Então o dinheiro compra as coisas que o demônio dá de mão beijada. E aí, se você for estudar nessa linha aí, você vai longe. Então vamos lá. O poder da besta que eu falei, da primeira besta, tem a ver com o poder financeiro, certo? Mas não é a besta. Mas a forma que a besta usa para iludir as pessoas é através do poder financeiro. Só que aqui, olha onde está o detalhe que eu falei, que você tem que estudar as coisas da vida secular para conjuminar com as coisas espirituais da Bíblia. Só que aqui a palavra de Deus fala que esses 10 governantes vão assumir o poder. E quando eles assumirem o poder, nossa, já é 9 horas. Meu Deus. Então eu vou terminar esse capítulo e a gente já acaba a live. Foi muito rápido. Quando esses 10 governantes assumirem o poder, o versículo 16 fala que eles vão destruir a prostituta. Então você tem que entender assim. É um poder de Satanás que vai destruir um poder de Satanás. A prostituta não é de Deus e esses 10 governantes não são de Deus, porque eles vão concordar em entregar o poder da terra para Satanás. Tanto os 10 governantes, que são os 10 chifres, quanto a prostituta são 2 poderes de Satanás. São 2 formas diferentes de Satanás agir. Ele agiu de uma forma até hoje, vai chegar um dia que ele vai passar a agir de outra forma, através desses 10 governantes. Agora vamos para a nossa sociedade. Aqui nós temos que falar de política, porque o que rege os poderes da terra é a política. Para quem estudou a história de Cuba, Cuba até 1950 era um país próspero. Cuba, antes do comunismo, você já percebe que eu vou chegar no comunismo, os 10 governantes da terra que vão dominar a terra, mas não existe ainda não, nós vamos chegar lá. Hoje você ouve falar assim, eu vou passar minhas férias no Caribe. Você já não ouviu falar isso? Eu vou passar minhas férias lá no Haiti, eu vou passar minhas férias lá na ilha tal. Paraíso na terra, certo? Até 1959, Cuba era um paraíso, era um paraíso, assim como são as ilhas tais e tais que você viaja, o Caribe. Você ouve muito falar em Caribe. Aqui, para quem tem menos recursos, vai no Nordeste ou vai aqui na Praia Grande. Eu vou na Praia Grande. Mas para quem tem recurso, pega um pacote de turismo de 15 dias, vai lá para o Caribe. Lá na Ásia também tem esses paraísos também. Cuba era um paraíso como o Caribe. O que acontece? Existia um poder capitalista lá em Cuba. O nome do presidente que caiu antes de Fidel Castro era Fulgêncio Batista. Ele tinha aliança com os Estados Unidos. Um dos lugares, assim como é o Caribe hoje, um dos lugares que recebia muito turista americano era as ilhas de Cuba. Você já ouviu falar naquela bebida Cuba Libre? Cuba Libre é a mistura de Coca-Cola com rum, lembra? Rum representa Cuba e Coca-Cola representa Estados Unidos. Foi numa época que eles fizeram um acordo militar e para celebrar esse acordo, foi uma ideia que eles tiveram ali, não sei quem foi que teve essa ideia, eles criaram essa bebida, Cuba Libre, que é Coca-Cola misturada com rum. Rum é a bebida ali daquela área da América Central. Daí, Fidel Castro, ele se alia a Che Guevara, ele, o Raul Castro, irmão do Fidel Castro, Fidel Castro tinha sido expulso, né, de Cuba, ele sempre teve esse pensamento satânico, comunista.
o comunismo, o socialismo é de Satanás. Já vou falar logo o português, claro, que se alguém sair da live já ouviu o beabá logo de cara. O capitalismo, o socialismo, o PSDB é de Satanás, o PSOL é de Satanás, a Rede é de Satanás, o PT é de Satanás. Todos esses partidos que querem levar o poder para a mão do comunismo e socialismo pertencem a Satanás. Mas nós vamos chegar lá. Tenha paciência. Se você for esquerdista até hoje ou continuar sendo, não tem problema. Para mim, né? Daí, o Fidel Castro com o Che Guevara, Raul Castro e todos aqueles guerrilheiros, vamos resumir, tomaram Cuba. O que aconteceu com Cuba? Acabou o capitalismo. Acabou o poder de compra. Não é mais um lugar onde você compra, quem tem dinheiro manda, quem tem dinheiro faz e acontece, quem tem dinheiro tem o poder. Acabou, agora todo mundo é igual, todo mundo é miserável e igual. Quem tem poder lá? A família Castro. Você percebe que o comunismo, onde ele chega, ele destrói esse poder financeiro, esse poder de compra. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o juiz, eu tenho dinheiro, eu posso comprar o advogado, eu tenho dinheiro, eu posso comprar a autoridade, eu tenho dinheiro, eu compro o médico, eu tenho dinheiro, eu compro o corpo humano. Em Cuba isso não existe. Você consegue enxergar isso? Ó, e os 10 chifres que vistes, é o versículo 6 de Apocalipse capítulo 17. E os 10 chifres que viste são os que aborrecerão a prostituta. É no sentido de repelir, de destruir a prostituta. E a porão desolada. Hoje você tem o seu dinheiro, digo quem é dessa linha aí. O camarada tem dinheiro e faz o que quer. Só que chegando no comunismo, ele não é ninguém. Pelo contrário, aqui no Brasil, você viu muita gente reclamando que o Sem Terra foi lá e tomou a fazenda dele na época do PT no governo. Os Sem Terra roubaram muitos fazendeiros, os Sem Terra roubaram muitas pessoas ricas no interior. Como que eles faziam? Eles iam lá, tomavam, e o governo petista, todo o governo socialista e comunista é dessa linhagem do PT, da besta, vamos falar o português claro. Então eles passavam a mão, não, deixa quieto. Então você vê muitas reclamações, muito testemunho a esse respeito. E por isso, o poder da besta vai desolando a prostituta, vai deixando ela nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A prostituta é destruída. Vou dar esse exemplo. Outro exemplo, você vai buscar na história, daí você vai ver. Quem estudou história ou quem está mais atento na política de hoje, nós temos aqui na divisa com o Brasil a Venezuela, certo? A Venezuela é um país rico em petróleo. O petróleo é ouro negro. O apelido do petróleo é ouro negro. E o ouro negro tem abundância lá na... Ih, será que caiu a live? O ouro negro, agora eu vou continuar, eu acho que está gravando. Ixi. O ouro negro, que é o petróleo, ele compra o que ele quer. Ele compra o que ele quer, como faz também o poder monetário, certo? Então, se você for estudar a história da Venezuela, até os anos 70, olha como que o negócio é satânico. Até os anos 70, devido à riqueza mineral da Venezuela, porque eles têm muito petróleo. Devido à riqueza mineral da Venezuela, eles tinham um poder aquisitivo, eles eram um país de primeiro mundo. Eles eram um país de capital extremamente abundante. Era um país muito luxuoso. Eles tinham de tudo, não faltava nada. Era o país mais rico das Américas depois dos Estados Unidos, vamos dizer assim. Daí o comunismo tomou a Venezuela. Lembra? Se você for ver lá em 2006, 2004, 2006, começou a onda comunismo, assim como estava vindo aqui no Brasil, que se o poste do Fernando Haddad tivesse ganhado, o Brasil hoje estava que nem a Argentina, e o próximo passo é igual a Venezuela. E depois o último passo é igual a Cuba. Então, tá normal, obrigado, Cida, Deus abençoe, um beijo no coração.
Então, o que acontece? Venezuela é de um país milionário, porque lá tem petróleo, o ouro negro. Lá na Venezuela tem petróleo. Só que o dinheiro lá não compra nada. Você consegue entender que o comunismo é exatamente esse versículo 16? E os 10 governantes, os 10 chifres, os 10 reis que vistes na besta, são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Você consegue? Vamos continuar. Agora vamos ver a questão da fé dentro do comunismo. Você está vendo o mundo caminhar para o mundo comunista. A China domina o mundo. Beleza? Os países comunistas, eles não têm problema nenhum, porque eles não são transparentes. Os países capitalistas, os comunistas caem matando. Lembra que aqui no texto está falando que eles vão ter uma única ideia? Ô Pedrão, lembra que Deus vai, porque Deus tem colocado em seu coração que cumpram o seu intento. Ele tem uma mesma ideia. Vamos lá. O Bolsonaro, ele fala A. Você percebe que todos os artistas do mundo, todos os socialistas, todos os comunistas começam a bater no Bolsonaro? Você nunca desconfiou? Por que é que o camarada está lá na França, ele bate no Bolsonaro. O cara está na Alemanha, bate no Bolsonaro. O camarada está na Argentina, bate no Bolsonaro. O camarada está aonde for, parece que é uma pessoa só falando. O comunismo, eles têm uma ideia unânime, única. E Deus permite que seja assim. Eles têm a convenção deles, eles falam a mesma língua. Se você for estudar o comunismo, é que eu não quero dar aula de comunismo, já passou muito tempo aqui da live, eu quero acabar. Se você for estudar o comunismo, você vai perceber que o comunismo, ele não tem fronteira. Na ideia deles, esses caras são malucos. Na ideia deles, o Brasil não existe. No mapa existe, mas eles acham errado você colocar fronteira. Eles acham que tudo é de todos. Não existe fronteira, não existe o meu país, não existe o seu país, não existe a minha casa, não existe a sua casa. E a ideia deles é destruir tudo. Então, vamos lá. A Argentina, na última eleição, eles votaram no comunismo. Eles já estão caminhando para a Venezuela, já está destruindo a Argentina. Não volta mais atrás, não tem boi. A Bolívia, agora eles reelegeram um presidente comunista. O Evo Morales foi perdoado pela justiça de lá. Agora ele está voltando para a Bolívia. E o Evo Morales, numa entrevista ontem, ele falou: eu ainda sonho com uma América unificada. Eu sonho com uma América onde a Kirchner, esqueci o nome da mulher do Nestor Kirchner. Eu sonho com uma América onde a Kirchner, esqueci o nome dela, o Lula e falou os outros nomes dos outros governantes comunistas, assumam o poder, porque eles... se você quiser saber mais sobre isso, vai estudar sobre a URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O Foro de São Paulo, ele fez um programa, e esse programa está em andamento, nunca caiu, e esse programa vai vingar, porque a palavra de Deus está dizendo que vai permitir. Se você for olhar o Chile, eles estão revogando a Constituição deles, e o povo fez um plebiscito esse fim de semana, e o plebiscito foi aceito. Eles vão fazer uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, você pode escrever e daqui a um ano você vai me perguntar e você vai ver se não é verdade. Eles vão fazer uma Constituição comunista. A Constituição brasileira é uma Constituição comunista. O que eu estou percebendo é que eles estão conseguindo minar o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é anticomunismo, antissocialismo, mas eles estão conseguindo minar o Bolsonaro. Até 2022, ou o PSDB, o PT, um partido socialista ou comunista vai entrar no poder. E quando ele entrar no poder, nós vamos cair na mesma situação que a Argentina está hoje. A França já está no comunismo, a Alemanha já está no comunismo com a Angela Merkel, a Itália já está no socialismo, Portugal já está no socialismo, eles estão em todos os países. A China é comunista, a Coreia do Norte é comunista, eles estão em todos os países. Então, até agora eu falei da unificação dos poderes no mundo. Eu não vejo uma luz no fim do túnel
a ponto de daqui 20 anos eu acredito que o mundo todo, ou 90, 80% do mundo seja comunista. É o que a política está mostrando para a gente, e de acordo com esse texto eu estou vendo que é o que vai acontecer. Vamos lá. Na onde o comunismo está, ele destrói a igreja. Eu tenho um site que eu vivo falando nas igrejas, eu falo para os irmãos, o nome do site é Portas Abertas. Depois você vai pesquisar, você entra lá, você coloca no Google Portas Abertas, ou então você coloca www.portasaberta.org, acho que é .org só. Você vai entrar nesse site, daí ele tem uma lista, é um projeto mantido pelas igrejas no mundo todo. Eles vivem de doação, sem fins lucrativos. Então eles levam o evangelho para os países onde o evangelho não tem condições de chegar. E eles têm um cadastro de todos os países. E eles têm o ranking dos países onde o cristianismo é mais perseguido. Então tem país que o cristão, se ele for morto no meio da rua, não dá nada para o cara que matou o cristão, porque ele matou um cristão. Tem países, em especial na África e nos países árabes, que você explode, não tem problema nenhum. Isso acontece a rodo. Aonde vai entrar o comunismo, é isso que vai acontecer. Se você for na China, há uma mentira no mundo muito grande, dizendo que a Igreja Católica está na China. Não está. A Igreja do Senhor não faz acordo com Satanás. A igreja que faz acordo com Satanás, ela já virou as costas para Deus. Então essa igreja que está lá na China é uma igreja que serve às vontades do governo chinês e vive de fachada. Por que vive de fachada? Porque a China não tem acordo com Deus. O comunismo não tem acordo com Deus. Depois você vai estudar o site Portas Abertas, que você vai entender o que eu estou falando. Eu falei já semana passada, houve lá no Chile igrejas católicas sendo incendiadas. Eu falei sobre isso na live da semana passada. Você volta lá e vê. Resumindo aqui e encerrando, os 10 governantes que vão aparecer um tempo aí são um governo mundial que vão falar uma língua só. Se você, é o que eu falo nas lives, você não tem que acreditar no que eu estou falando e não tem que concordar comigo. Você tem que estudar e concluir e chegar na sua conclusão. Mas o que o texto está mostrando, o que a política mundial está mostrando e o que a história do mundo está mostrando, concorda com o versículo, com o capítulo 17, com o versículo 16. É um poder de Satanás que vai destruir o outro poder de Satanás. Esse poder de Satanás da prostituta agiu no mundo sempre, até hoje. Só que quando esse outro poder assumir, ele vai destruir a prostituta. Eu expliquei isso. E aí quando o comunismo assumir, lembra lá no capítulo 9, se eu não me engano, que fala das 2 testemunhas? Lembra que eu falei que elas vão ficar mortas na praça por 3 anos e meio, mas depois vem o arrebatamento? Essas testemunhas, eu falei que quando essas testemunhas representam a igreja, é um símbolo, é uma forma simbólica de falar do povo cristão. Essas 2 testemunhas vão morrer e de repente elas vão ouvir uma voz do céu que diz assim: subi cá. Então essas 2 testemunhas morrerem significa que a igreja vai ser calada, já é perseguida no mundo. Muitos vão morrer, vai ter mais morte ainda, com certeza, vai ter mais sofrimento ainda, com certeza, mas em todo caso, essa morte não é dizer que todo cristão vai morrer, mas você não vai poder mais falar de Jesus. Se você quiser falar de Jesus, você vai se encontrar em segredo com alguém, e esse alguém vai conversar com você de Jesus. O vizinho não gosta do outro vizinho, ele vai ligar lá para as autoridades e vai falar assim: ó, o meu vizinho é crente. Vai vir uma viatura e vai prender esse crente e vai sumir com ele. É isso que vai acontecer nesse período. E quando estiver acontecendo isso, esse cala-boca que vai ser dado sobre a igreja, vai ser quando, naquelas 2 testemunhas, a palavra de Deus fala: subir cá. É o arrebatamento. Porque Jesus falou assim: se aquele tempo não fosse abreviado, nem os eleitos se salvariam. Daí quando Jesus buscar aqueles que se entregaram a Ele,
Daí o poder comunista que já vai ter tomado o mundo, eles vão estar festejando, eles vão estar se congratulando, eles vão estar achando que venceram, e aí vai vir o final algum tempo depois. Amém?